teremos uma análise inicial que vai tratar justamente do fechamento dessa fase de grupos, dessa primeira fase aí do Campeonato Pernambucano, né? Então a gente pode avançar, inclusive, aí na nossa arte, Fred, para a gente observar como ficou aí o desenho dessas quartas de final, né, com os resultados da nona rodada, né? Rodada que teve aí a vitória do Sport por 3-1 sobre o Petrolina, teve o empate em 0-0 entre Maguari e Santa Cruz, teve a vitória do Central sobre o Retrô por 3-1 e a vitória do Jaguar sobre o Afogados por 1-0, além da derrota do Náutico para o Decisão. Com isso, a gente terminou o Campeonato Pernambucano nessa primeira fase com o Santa na primeira posição com 20 pontos, seguido do Maguari com 17 pontos. Portanto, esses são os times que avançam direto para as semifinais, usam o famoso bye ali nas quartas, né? E aí, seguindo o Náutico na terceira posição com 16 pontos, depois dessa derrota para o Decisão, seguido do Sport com 15, aí o Decisão entrou na quinta posição com 13 pontos e o Retrô fecha o grupo de classificados, tá, para as fases de mata-mata do Campeonato Pernambucano na sexta posição com 12 pontos. E aí, Fred, temos este desenho que está aí na nossa tela. O Sport enfrentando o Decisão, o Náutico pegando o Retrô e ali na frente Santa Cruz e Maguari esperando os seus adversários já com a vaguinha na semifinal garantida. Celso, de todos os desenhos que a gente já tinha projetado para hoje, o que a gente colhe dos resultados dentro de campo, sem dúvida alguma, é o prejuízo do Náutico por ter perdido por decisão em Sertânia. Tudo aconteceu mais ou menos dentro do esperado. Inclusive, a gente sabia que o Náutico teria um grau de dificuldade na partida, porque é um fora de casa de verdade. Aqui no Campeonato Pernambucano, cada vez mais a gente tem os fora de casa fake, como foi do Santa Cruz contra o Maguari. Tem sido recorrente, né? Os times que mandam na Arena Pernambuco acaba sendo fora de casa fake. A Arena de Pernambuco tornou isso mais comum. Não era tão comum isso no nosso campeonato. No Cearense é bem comum. São muitos jogos no PV, vários times mandam no PV. No Pernambucano não era tão comum, mas vem se tornando. Menos times do interior de verdade e mais times aí que circundam a região metropolitana e que usam a arena como base. Tá? Então o Náutico ia para a Sertânia, tem dificuldade de gramado e tinha um adversário, Celso, que precisava vencer para se classificar. Então isso forma uma equação que trazia um certo risco. Agora, o que é que a gente não contava? Um Retrô de freio de mão puxado em Caruaru. Um Retrô que perdeu para um Central que sequer conseguiu evitar o rebaixamento. Não dá aqui para a gente definir o quanto essa derrota do Retrô teve de calculada ou não calculada, pensou em caminhos, não pensou em caminhos. Não temos como fazer essa conjectura. Tá? Apesar de só na hora que a gente deixa aberto já está fazendo, mas não temos como responder a essa conjectura. De toda forma, Celso, o Náutico sai no prejuízo muito grande. Primeiro, porque arrumou um jogo onde não havia, no meio do carnaval. Tá? E no meio do carnaval, de portões fechados. Ou seja, ele vai para uma decisão, jogo único, o mando de campo é dele, mas ele não vai ter a torcida. E para piorar, teve essa mudança de adversário. Estava tudo desenhado para a lógica colocar Sport e Retrô frente a frente. Mas o que aconteceu foi essa inversão. O Decisão ultrapassa o Retrô, o Decisão vai para a rota de colisão contra o Sport. Na ilha
sem público, e o Náutico receberá o Retrô. Náutico que perdeu para o Retrô nesse campeonato. Então, para mim, o Náutico sai muito, muito, muito atingido. Não sei se é algo que vai comprometer a classificação, que vai comprometer a campanha. Talvez não chegue a tanto. Mas colocou pedras no caminho, onde não havia. Veja só, a gente falou isso depois que o Náutico ganhou o Clássico, foi o tema aqui do debate. A gente analisou a classificação no Raiz, eu, Arthur, Atos, Cássio, e a conclusão foi: essa vitória Abriu. do Náutico no Clássico deixa o Náutico com o melhor desenho de todos. Abriu muito. Porque o Náutico era para estar ali onde está o Maguari, esperando o vencedor de Maguari, e aí possivelmente seria decisão. Tá? Eu acho que o Retrô teria tido mais ímpeto em Caruaru, digamos assim. Certo? E aí Atos pode comentar, Atos, né, viu o jogo do Náutico. Os primeiros relatos que a gente já teve são de um time que parece não estar muito conectado a essa possibilidade de desenho, né, Atos? Então, para mim, chama a atenção o Náutico ter tido esse prejuízo, mas nas primeiras conversas que a gente teve com o Atos, chama a atenção também o Náutico parecer desconectado dessa possibilidade, tá? Que aumenta essas pedras no caminho, também são pedras no caminho para uma eventual vaga na Copa do Brasil, tá? Ele coloca mais obstáculos à sua frente. Fred, antes de entrar no jogo e de responder, tenta me ajudar aí com algumas informações. Tem data marcada e qual é o jogo do meio de semana seguinte após esse jogo contra o Retrô? Copa do Nordeste. Tem Copa do Nordeste. Posso Sampaio te dizer Correia aqui, fora. É na Contra o CSA. quarta-feira. Eu acho que é o CSA. Não, o CSA é agora. Ou é então, Copa do Nordeste contra o Sampaio, ou é Copa do Brasil. É isso. É exatamente isso. Tá E aquela vai ser data em aberto. Aí o terça, Náutico vai jogar na quinta, né? segunda e na quarta? Não, o Náutico deve jogar no domingo. Tá. Não deve ser no domingo. Deve ser. Não, é na segunda, né? Então aí se jogaria na segunda e na quinta. Esse ajuste de terça, quarta ou quinta. Só se o fato de os dois jogos serem sem público, a federação colocar os dois no mesmo dia. Assim. Tanto do Sport vai ser sem público, quanto do Náutico vai ser sem público. Mas ainda assim, eu acho difícil que isso aconteça. Pela reunião que teve no Ministério Público, o jogo, porque ninguém considerou que o Náutico poderia ser eliminado, o jogo do Sport já ficou marcado para o domingo. Com outro jogo sendo na terça-feira, sendo na segunda-feira. E domingo, né, como bem lembra Josemir, a gente estava até falando isso nos bastidores, domingo é o Timbu coroado. Então, assim, não tem como o Náutico colocar um jogo nos aflitos tendo um bloco na rua. Assim, aí já passa demais da loucura. Na rua e dentro do estádio. A não ser que a federação obrigasse a levar o jogo para a arena. Só que aí é onde o Retrô joga, então configuraria inversão de mando. Então, eu acho que o Náutico tende a ser, ou no sábado, também é complicado, né? Porque é o Galo, é mais difícil você fazer um jogo, mas com portões fechados pode ser qualquer dia. Fred, vamos lá. Esse jogo, essa rodada, ela era meio estranha assim para os clubes, né? Porque meio que cada um já estava entendendo o seu lugar, mas tem a questão da imprevisibilidade do campo, né? Se você olhar direitinho, tinha os detalhes dali. Por exemplo, se o Náutico ganha o jogo e o Maguari vence, o Náutico poderia passar para primeiro lugar, tal, e já entrar em volta de colisão com o Retrô Sport, numa configuração de Retrô Sport sendo quarto e quinto, tá? Tinha essa situação do terceiro lugar para o Náutico, caso perdesse para o time do... O que de fato aconteceu, né? O Náutico perdendo por decisão, e com a piora do Retrô perder para o time do Central, ia acontecer exatamente esse novo cruzamento, que é o Retrô entrando no caminho do Náutico, que é, na verdade, um cenário ruim para o Náutico. Mas o que me pegou é que, antes do jogo, tá? A forma... Eu não vou colocar a direção, os técnicos do Náutico, a comissão técnica, porque desses agentes eu não tenho informação, mas o entorno do clube, pessoas externas que acabam afetando ali no ambiente do clube, era de um clima assim de que não, a vitória é algo ruim, não podemos jogar pela vitória. Até o
o famoso bicho dos jogadores, né, que é organizado de forma externa da direção, né, que sempre premia os jogadores por vitória, eles cortaram para esse jogo, tá? Porque eles tinham um entendimento que uma vitória poderia prejudicar o clube, que seria aquela situação que eu citei de uma primeira colocação para um cruzamento mais difícil contra Sport ou Retrô. Mas parece que eles não pesaram em conta o que seria o que acabou acontecendo, tá? Você entrar numa roda de colisão já nas quartas de finais, além do jogo extra, na verdade, além não, principalmente o fato do jogo extra. Você entrar em colisão também com o time do Retrô, um time que deve ter uma folha, se brincar, maior que o do Náutico, apesar de que não vive um bom início de temporada, mas tem um investimento pesado no time, tá? Que num jogo decisivo eles podem encaixar, inclusive vencer o Náutico nessa temporada, né? Talvez eles não tenham pesado isso, tá? Porque o Náutico fez uma partida assim que não tem nem como explicar como foi a partida do Náutico. É difícil contar, porque o Náutico não quis jogar. Quando você não quer jogar, dificilmente você vai conseguir um resultado positivo, seja vitória. Mas você fala isso literalmente, Cássio, Atos. É difícil, né, falar... Não, sim, literalmente assim. Você acha que o principal objetivo não era vencer? Não era. De jeito nenhum. O temor de ser primeiro e pegar o Sport mais cedo, ameaçando Copa do Brasil, etc., Com certeza. prevaleceu. Com certeza, prevaleceu. Agora, esse era um risco que deveria ser... Deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa eu cortar. Mas dentro desse cenário, faz sentido você colocar Samuel, por exemplo, para jogar pendurado? Se você estava num jogo que você ia mais administrar do que buscar o resultado? Arthur, veja, o Náutico tirou 2 jogadores titulares, tá? Poupar, né? O cansaço, que foi o Marcos Ítalo, lateral direito, e foi o Aldemir, tá? Essa questão de como você gerenciar os jogadores para as partidas, eu não consigo entender o que o Marquinhos Santos faz, tá? Tem jogos inexplicáveis, assim, que ele dá sequência muito grande a certos jogadores que já vêm com uma minutagem alta, tá? Eu vi Samuel vindo numa sequência de 90 minutos, 5, 6 jogos seguidos, e jogando aquele jogo contra o Afogados, por exemplo. Afogados que é um time que não impõe dificuldade nenhuma, jogar nos aflitos. Esse mesmo jogo, 4-0, e Aldemir, que era outro jogador que vinha colecionando 90 minutos seguidos, ficou em campo até o final da partida, tá? Então, esse gerenciamento assim é muito difícil de entender de Marcos Santos, tá? Eu já larguei mão e eu não fiquei surpreso dele ir com a base do time titular. Só fez essas 2 substituições pontuais, talvez tenha acusado alguma coisa ali naqueles exames que eles fazem internamente. Então, eu acho que isso aí não dá um indício de nada não, sabe, Arthur? Pela forma que Marcos Santos gerencia isso. Agora, a postura do Náutico, desde o começo dá para perceber. Muito se falou do gramado, que o gramado de Sertânia era ruim. Veja, bom ele não é. Mas eu acho que ele é bem tolerável, porque eu vou comparar com o do Central. O campo do Central não tem como ter jogo. O campo do Central não tem como ter jogo. O do Sertânia eu achei bem ok para uma expectativa que eu criei em relação ao gramado. Então, o gramado não foi esse grande problema, não. O problema é que o time não quis jogar. O time não quis jogar. Se o time não quis jogar, uma hora vai ter uma bola na área, que foi exatamente o que aconteceu. Eu até perguntei em off a vocês, né? Só Arthur conseguiu responder a tempo, que o programa acabou entrando no ar, se vocês tinham visto o gol. Porque o gol é bem polêmico, na verdade. Possivelmente o jogador do Náutico sofreu uma falta. Mas o que eu costumo dizer, isso daí, para mim, a relevância é muito baixa. Tá? Eu vou ficar aqui comentando sobre a arbitragem, onde o maior fator é que o clube não quis jogar e o clube se colocou nessa condição. E agora tem que jogar um jogo a mais no meio do Carnaval contra o Retrô e sem torcida. Então eu acho que foi um caminho que o Náutico escolheu, tá? O Náutico quis fazer isso. E agora vai ter que arcar com as consequências. Não acho também que esteja tudo perdido, que é uma coisa desesperadora. O Náutico é favorito para o jogo. Eu acredito que o Náutico seja favorito, mesmo que sem torcida, mas ainda o jogo vai ser nos aflitos, tá?
Aí a gente vai ter que considerar aqui também o Retrô está fazendo uma temporada muito ruim, mas é muito ruim mesmo. Não é pouco ruim, não, é muito ruim. Então, mesmo tendo o risco da partida, eu acho que o Náutico ainda é favorito. E o Náutico ele pode conseguir corrigir esse problema que ele criou principal. Muito bem. Deixa eu ouvir também Artuzito aqui, tá? Chamando oficialmente agora para a primeira participação, Artuzito. Queria que você me trouxesse também a sua leitura, tá? Desse chaveamento, do encerramento aí dessa primeira fase do estadual. Boa noite, Celso, de forma oficial, né? Fred, Cássio, Atos, todo mundo aqui que está assistindo. Não tem como, né, a análise não ser o quanto chama a atenção o Náutico ter perdido essa segunda vaga, né, para a semifinal. Talvez a outra ênfase que a gente possa dar aqui, mas é relacionada ao mesmo movimento, é que chama a atenção o Maguari, né, ter conseguido se classificar entre os dois primeiros. Inclusive o Maguari, se o Náutico é o derrotado da rodada, porque eu concordo com o Atos que o Náutico segue sendo amplamente favorito para chegar na final, na minha opinião, mas a questão do Náutico para ele ser o derrotado da rodada é quando você compara o cenário que ele tinha antes de levar um gol com o cenário que ele tem agora. O cenário continua acessível, mas ficou bem pior do que poderia ser. Isso é importante pontuar, Arthur, de fato, porque quando eu fiz aquela abertura, fica sugerindo que o Náutico tem o pior dos cenários. Não tem. Continua tendo o melhor dos cenários. Mas só colocou pedras no caminho. Boa observação, né, que a gente já tinha feito e você sublinhou aí. Perfeito. E aí o grande vencedor da rodada é o Maguari, que inclusive foi a equipe que disparadamente mais comemorou o resultado, né? O Maguari estava jogando ali na reta final do jogo contra o Santa Cruz, segurando o resultado, o banco de reserva em pé, todo mundo pedindo para acabar o jogo, né? Justamente porque foi muito importante para ele essa classificação, além do decisão. O decisão também, eu não vi o jogo do Náutico, mas imagino que a comemoração também em Sertânia tenha sido muito grande, né? Até pelo ineditismo, né, do Sertânia pela primeira vez participando da primeira divisão do Campeonato Pernambucano e vai para o mata-mata decisivo. Então, essas duas equipes do interior acabaram se tornando protagonistas. Foi uma verdadeira catarse no sertão do Pernambuco. Imagino. E aí, eu acho que o ponto principal é esse. Eu estava até brincando aqui antes da gente entrar no ar que o Santa fez a melhor campanha da primeira fase, mas ficou com um caminho mais difícil, até casa aqui com aquilo que Fred falou há pouco. O caminho do Santa, continua achando que ele é mais difícil que o do Náutico. Por mais que o Santa tenha pulado as quartas de final, mas a tendência de ter numa semifinal o Sport é um caminho bem mais chato do que você enfrentar o Maguari. Nem se compara. Porque não é nem só a questão de você enfrentar um adversário muito mais difícil e poder ser eliminado. É que assim, mesmo se o Santa passar, a tendência é que o Santa passe mais cansado, que o Santa passe com talvez alguns desfalques, jogadores levando cartão. A gente vê, o Náutico, por exemplo, no clássico contra o Sport, levou 8 cartões amarelos. O Náutico, se pegar o Maguari na semifinal, não vai ter nenhum jogo que o Náutico vai levar 8 cartões amarelos, sabe? Então, assim, isso também é uma grande mudança e, assim, não tem para onde fugir, né? Sempre vai ser melhor você evitar um clássico do que você jogar um clássico numa semifinal. Não há discussão sobre isso. Teodoro é o professor número 1 dessa tese, né? Exatamente. Exatamente. Então, por mais talvez que Bernardinho, talvez. Inclusive, Zé Teodoro é o professor dessa tese e ele meio que fez isso em 2011, tá? Meio não, fez, né? Meio é ótimo. Eu não gostei muito de incisivo, não. Não gostei tão meio incisivo. É ótimo. Ele meio que fez isso em 2011 para ser Santa e Porto. E do outro lado ficou Náutico e Sport, que acabou sendo uma semifinal dura, em termos de desgaste, enfim. Exatamente. Perfeito. Mas o que fica de positivo, Celso, só finalizando o comentário para o Santa, que é a manchete para o Santa, é que o Santa garante a vaga na Copa do Brasil. O retorno que da Copa do Brasil, né? Uma vaga importantíssima para o Santa. O Santa, que inclusive foi para esse jogo dando muito valor a essa decisão, tá? Mais até do que eu achava que deveria. A gente vai depois analisar o jogo, mas o Santa, por exemplo, não poupou ninguém para essa partida. Os jogadores pendurados foram titulares no Santa. Até Esquilo, que normalmente não vinha sendo titular, foi titular, mesmo estando pendurado. Buscou o resultado até o final. O Santa não conseguiu, porque ali, questões do jogo, mas realmente pareceu, né, que a avaliação do Santa é que a prioridade era garantir a vaga na Copa do Brasil, independente de qualquer coisa. Talvez mais até do que garantir ter o elenco completo para a semifinal, porque colocou em risco colocando jogadores pendurados para jogar. Então, realmente a equipe valorizou muito essa vaga depois de 2 anos fora e garante aí a vaga na Copa do Brasil. A vaga na Série D do ano que vem não está garantida ainda, tá?
Porque com essa mudança do chaveamento, com decisão indo para um chaveamento diferente do Maguari, no caso a decisão vai pregar o Sport, ainda há uma possibilidade muito improvável do Santa não ter essa vaga no ano que vem, que é se a final for Maguari e decisão. É a única chance. Se a final Mas não não o for Maguari e suficiente decisão, para a turma torcer pelo Sport com decisão. não. Zero chance. Mas assim, matematicamente não aconteceu. Esse golzinho do decisão também tirou essa classificação matemática do Santa para a Série D, mas é uma vaga que a tendência é que seja confirmada. É só se a final for Maguari decisão. Assim, não tem. Só isso é a única possibilidade. É a única opção. Ô, Arthur, eu tenho uma pergunta para te fazer. Deixa eu só fazer uma pergunta, Celso, para Arthur, que é uma pergunta. Não me entendam mal, tá? Não me entendam mal. Não é uma provocação. Juro que não é uma provocação. É uma pergunta séria. Seria melhor pro Santa ter. Porque quando você é primeiro, você não escolhe o mando de campo, você define a sua casa. Seria melhor a ordem dos fatores ser diferente nessa semifinal? Explique melhor. Assim, que ordem diferente? Não, caso o Sport passe, jogar a primeira na Ilha, a segunda no Arruda. Não desenho. Não vejo dessa forma. Não. Quando teve aquele tricampeonato, assim, para mim sempre o jogo de volta em casa vai ser melhor. Mas assim, nessa situação aí, no tricampeonato, faz tempo, foi 2011, 2012, 2013, daqueles 3 jogos, o primeiro, a volta foi no Arruda, e 11, né? E 12 e 13 a volta foi na Ilha. E o Santa ganhou os 3 jogos na Ilha. Sendo mandante, o que mostra. Mas enfim, Arthur. Mas, tipo, ganhou na Ilha, tanto sendo o primeiro jogo quanto o segundo jogo. Sim. Assim. E aí, Arthur? Eu acho que a pergunta de Fred é mais no sentido de que garantir renda, vamos dizer assim, porque um dos pontos. Não evitar o risco de ter um jogo morto, desmobilizado. E até onde seria esse risco? Até onde? Eu acho difícil. Fred. Mas esse é um tema mais para frente, né? Esse é um tema mais pra frente. Eu acho difícil. Eu concordo com o que vocês falaram até no último programa que eu não consegui participar, de que não é porque perdeu os gols clássicos que o Sport deixa de ser favorito. O Sport ainda é favorito ao título. Mas é o que Atos falou. Agora, ninguém olha para o Sport e diz, eita, não tem como vencer. Total. Todo mundo olha e diz, eu estou no jogo. Então o Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz tem esse pensamento, a diretoria tem esse pensamento e com razão. A partir do momento que você vence o jogo, claro, que o Náutico vai lá e vence também, você olha e faz, rapaz, a gente está completamente inserido nessa disputa. Eu acho que definir em casa ou jogar primeiro, eu não tenho, no geral, tá? Não falando só desse jogo, eu não tenho muito, não acho muito tácita essa diferença assim, para dizer é melhor definir em casa ou não, porque depende muito do primeiro jogo. E isso não só falando desse confronto daqui. Se você, às vezes você pensa, é melhor jogar em casa. Mas se você leva um 3-0 fora, qual foi a vantagem de jogar em casa? Sabe? Talvez era melhor você ter tido em casa a chance de jogar pressão para o outro lado do que já começar assim atrás. Então eu não vejo como uma grande vantagem. Eu acho que um ponto aqui que pode ter, se a gente for analisar também, é que, para mim, eu acho dificilmente Galhardo joga a primeira partida da semifinal. E aí eu acho que uma segunda partida... Questões físicas, né? Eu acho que sim. Eu acho difícil. Ele está parado desde outubro do ano passado, salvo engano. Então é pouco tempo, sabe, para estar recondicionado e conseguir atuar. Mas aí numa segunda partida... Mas pro banco pelo menos ele vai, com certeza. Pro banco acho que sim. Mas, por exemplo, no segundo jogo, no Arruda, a chance dele chegar como titular, sabe, a euforia. Então tem esse ponto positivo. Enquanto que se fosse o primeiro jogo no Arruda, não sei se ele conseguiria ser titular, acho difícil, por exemplo. E aqui não é informação, tá? É opinião minha mesmo. Então, acho que tem alguns componentes ali, eu acho que no final não muda muita coisa, não. Certo. Tudo bem. Temos uma mensagem aí de Josemir Carvalho, antes de eu puxar o maestro aqui também para o debate. Josemir fala o seguinte: achei uma das piores derrotas, pode chamar, da história do Náutico, por tudo que envolve a derrota. Fugir do adversário, arriscar a Copa do Brasil e jogar no Carnaval. Então, Atos, queria que você analisasse também aí a mensagem de Josemir, dando essa dimensão. Claro que sempre tem a questão do calor do momento, né? De como a gente já fica mais... tem a nossa percepção mais afetada pelo calor do momento, mas queria que você respondesse nosso caríssimo Josemir. Celso, todo ano, eu mesmo
puxo um pior jogo da história do Náutico e levanto ele para cima. Eu já fiz esse ano já, tá? Então não vou fazer uma segunda vez. Pois é. Esse jogo, eu entendo o que o José me fala, porque esse jogo é o jogo da raiva, meu. Da raiva. Assim, e olha que eu não tô no tom da maioria da torcida, viu? Eu tô com raiva do jogo, mas eu acho que a torcida tá pior. A torcida tá putaça, meu amigo. A torcida tá puta demais. Com razão, pô. Eu achei o Náutico... Pelo sentimento de se dificultar, sabe? Se auto-boicotar. Porque não é coisa do jogo. Não é, você fez um jogo, aí... Hoje cabe o clássico soninho tranquilo, né? Não pro Náutico. O Náutico ganha o clássico do Sport e o Sport tem uma situação de quarta de final melhor que a do Náutico. Ainda que a semifinal seja muito pior. Mas, enfim, o Sport ainda vai como favorito, assim, é muito diferente que se fosse o Náutico, por exemplo, na situação do Sport, tem que pegar um caso contra o Santa Cruz, que seria uma coisa mais equilibrada. Eu acho que o Náutico fez isso com ele mesmo, tá? E a torcida percebe isso e a torcida tá com raiva por causa disso. Eu acho que se fosse o adversário, por exemplo, se fosse aqui a gente estivesse falando, sei lá, de um jogo decisivo aqui, onde o Náutico foi eliminado. Se tivesse feito um jogo franco, onde o resultado foi um resultado ruim, é uma raiva diferente. É isso que eu estou querendo dizer, uma raiva diferente. A raiva de você ver que é o próprio clube se sabotando é uma raiva daquelas assim, é pior. Pega no fígado ali. Porque não tem para onde você apontar, né, Atos? Você olha para si, né? É como se você perdesse sem inimigo, Celso. Exatamente. Você sozinho, meu amigo. Você pegou a espada e jogou nas próprias pernas. A turma fez um harakiri ali. Mas vamos lá. Deixa eu puxar o maestro também. Inclusive, maestro, queria começar a ouvir você a respeito dessa questão dos portões fechados. Está sacramentado de fato, né? Que tanto o Sport quanto o Náutico vão jogar nas quartas de finais sem público, né? Celso, teve a reunião do Ministério Público essa semana, porque a tabela ela tinha ela já era pré-definida, mas ela estava pré-definida para o Carnaval o tempo todo, aquela questão, vai se discutir perto do Carnaval, vai se discutir perto do Carnaval, chegou a semana pré, e ainda mais com a questão da violência que teve no Clássico das Multidões, aí acabou tendo essa reunião do Ministério Público, que, inclusive, tem no próprio site do Ministério Público. É curioso como, basicamente, a presença do Náutico foi ignorada nas quartas de final. O texto dizia o seguinte: o jogo do Sport, o Sport já estava garantido nas quartas de final, ou como quarto, ou como quinto colocado. Ou seja, eu jogaria e provavelmente imaginava que seria contra o Retrô. E aí seria tipo ou na Ilha ou na Arena Pernambuco. Esse jogo foi puxado para o dia 2. E, independente do mando, esse jogo foi confirmado como um jogo sem público. Só que esse jogo já foi confirmado. Esse jogo será no dia 2 de março, vulgo domingo de Carnaval. Na outra partida, que ficou para o dia 3, não para o sábado, não para o dia 1, mas para o dia 3, segunda-feira, ou seja, o sábado é realmente do Galo, só faltava concorrer com o Galo da madrugada, né? Mas aí não tem condição nenhuma, porque, enfim, um bloco de 2 milhões de pessoas aí é abusar da paciência da Polícia Militar. Mas, enfim, o outro jogo foi para segunda-feira e deixaram a ressalva que era o seguinte, que se o mando fosse do Maguari, esse jogo esse jogo poderia ser puxado para o dia 27. Por quê? Porque dia 27, no interior, poderia ter público. Então, assim, o Maguari... E seria, detalhe, e se fosse contra um time do interior, e ainda tem essa ressalva, se fosse contra um time do interior, seria dia 27 e provavelmente à tarde, né? Porque lá no estádio Maguari tem a questão da iluminação, tanto que teve que jogar na Arena Pernambuco hoje contra o Santa Cruz. Então, puxaria para o dia 27. Só que aconteceu de o Náutico entrar nessa. Primeiro, o jogo não vai ser, nem vai envolver o Maguari, na verdade. O Maguari foi para a semifinal. O jogo acabou sendo com o mando do Náutico contra o Retrô, ou seja, no fim das contas, eu acho que é o pior. Eu acho que lá, não sei se eles talvez tenham conversado, mas dentro da nota assim, acabou não detalhando muito esse cenário, que foi o pior cenário possível. 2 jogos no Recife. Não tem nenhum jogo da Arena Pernambuco, tipo, não tem nenhum Retrô. O pior possível a gente chegou a desenhar. O pior possível era o Sport sexto, né? E Náutico terceiro. Para ser um clássico, seria, né? Náutico e Sport, Esse é o segundo pior possível. Eu acho que seria... Não, eu acho que não, Fred. Eu acho que seria ruim porque seria sem público, mas seria um jogo.
seria um clássico de portões fechados. Mas eu duvido que fizessem. Aí iam dar um jeito. Veja, aí você está... Enfim, eu não vou seguindo aqui o raciocínio, assim, dentro da lógica que se fosse um jogo... detalhe, se fosse um jogo que seria sem público, seria um clássico. Para mim, eu acho que é o pior, porque são 2 jogos no Recife. Um nos aflitos e outro na ilha. Em vez de você envolver um esquema para um jogo só, ou na segunda ou no domingo, mas no clássico, você vai ter que fazer o efetivo trabalhar na segunda-feira, desculpa, no domingo e na segunda-feira, com carnaval, tipo, na alta, né? Não é pré-carnaval, é meio do carnaval de verdade, e os 2 jogos sem público. Para o campeonato, isso é horroroso, porque ainda tem um detalhe que para o campeonato, a média de público estava até subindo cerca de 6.300, 6.400 pessoas. Ano passado, a primeira fase desse ano levou mais gente do que do ano passado, só que do ano passado os jogos das finais deram tanta gente, 36 mil no Santo Esporte, 36 mil Santo Central, 45 mil 2 vezes com o Esporte contra o Santo e contra o Náutico, que fez com que a média terminou mais de 8 mil pessoas. Dessa vez vai ser mais difícil isso, porque 2 jogos com um potencial enorme de público, ou pelo menos um bom potencial de público, melhor dizendo, vão ser de portões fechados. Não contabilizo com a média, né? Você ignora esses jogos, mas eles também não vão subir a média. Então, para o campeonato, eu acho muito ruim, mas os dirigentes aceitaram. E o que eu acho curioso é o seguinte, porque Atos até falou no começo do programa, assim, em relação à tabela do Náutico, mas não tem agora como mudar do Sport, porque o Sport joga quarta-feira contra o CRB. E esse jogo contra o CRB também fez parte dessa reunião do Ministério Público, que foi o seguinte, a condição do Sport jogar sem público nas quartas era, pelo menos na quarta, porque a polícia não queria também liberar público na quarta-feira de cinzas. Eu acho que, na verdade, a polícia meio que jogou a carta, só não dá nada, porque sempre teve jogo na quarta-feira de cinzas, fica para nós, né? Mas, enfim, aí, colocaram na situação de na quarta a gente faz, na quarta a gente segura. Então, o Sport, beleza. Então, no domingo não tem público, mas na quarta-feira contra o CRB, jogo importantíssimo pela Copa do Nordeste, tem público. Então, o jogo do Sport não pode ser segunda-feira, porque senão faria segunda e quarta. Então, esse jogo, primeiro, foi marcado para o domingo. O do Náutico vai ter que ter essa mudança. Então, no fim das contas, para quem gosta de assistir na televisão, beleza, vai ter um jogo no domingo e na segunda-feira. Para o campeonato, achei muito ruim nessa questão de não ter público e dentro das modificações possíveis não tem muito o que fazer. Ô, Cássio. Pergunta, fala. Não, pessoal, eu estou tentando essa informação interna, pode até esvaziar essa minha pergunta, pode parecer um pouco agressiva, mas me diz uma coisa, o que tu acha sobre esse esse acordo que houve no Ministério Público? Qual é o peso da validade disso? É definitivo? Total, acho. Assim, veja, não foi no Ministério Público, governo, clubes, Federação Pernambucana, Polícia Militar, veja, não foi um encontro de bar, não. Assim, foi... Não, eu sei, mas veja, se você entra na justiça, se você entra na justiça e consegue uma liminar. Veja, pode entrar para a justiça, pode, né? Mas, veja, o Náutico entrou para ter torcida visitante na ilha e não conseguiu, foi deferido. Nesse caso, no meio do carnaval, até para pedir uma ação vai ser difícil, né? Daqui a pouco vai ter que ser no plantão, porque até para entrar com a ação no meio do carnaval, veja, é óbvio que pode tentar. E detalhe, e o Náutico tem que fazer o que é melhor para ele. Se o Náutico achar disso, meu irmão, para mim, segunda-feira não rola, não. Tem que ser domingo também, vamos ver isso aí e tal. Se o Náutico achar que cabe a ele. Só que essa reunião foi uma reunião selada por todo mundo, envolveu todo mundo. Então, disseram aqui no chat que Evandro já anunciou o Náutico para segunda. Mas... Timbu Coroado no domingo, impossibilita o Náutico no domingo. Não tem como ser domingo. Olha, veja, a única chance do Náutico jogar domingo é se os 2 jogos forem no domingo. Os jogos dos Mas mesmo assim, Cássio, tem um bloco enorme dentro do Náutico. Fred, você não entendeu o que eu falei, não. O que eu disse foi o seguinte. O que eu disse foi o seguinte. Que era a única chance de ter era se o jogo do Náutico fosse no domingo junto com o do Sport. Só que, obviamente, isso não pode acontecer. O jogo do Sport não tem como sair no domingo. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que mesmo que os 2 sejam domingo, não tem como com o Timbu Coroado acontecendo. Não tem como. Olha, é isso que eu tô dizendo. Eu prestei atenção no que você falou. Tô dizendo que mesmo que coloque a federação diga, a polícia diga, joga os 2, é portão fechado. Como é que vai fazer um jogo nos aflitos? Aí leva para a Arena Pernambuco. Se levar para a Arena, configura inversão de mando, porque é o retrô. Então não tem, só se for no Arruda.
Ô, Fred, essas perguntas que eu estou fazendo a Cássio, na verdade, é pela essência do que Cássio respondeu quando ele disse assim: o clube tem que procurar o que é melhor para ele. Veja só, eu estou analisando aqui, estou tentando informação de bastidor. Por exemplo, eu acabei de receber informação que Evandro confirmou que segunda-feira é o jogo do Náutico, tá? Então, Isso. veja, eu tenho um jogo na quarta-feira, que pode ser Copa do Brasil, pode ser Copa do Nordeste, ainda está em aberto, né? Digamos que seja Pode Copa ser do Brasil. quinta sem problema, Tati. Pode ser quinta sem problema. Será? Esse quarto é data, pode sem problema. Terça, quarta e quinta é um conjunto de datas. Não tem Tá bom. nada que impeça ser na quinta, a não ser que o Vitória seja obrigado a jogar, caso seja Copa do Brasil com o Vitória. Eu já estou colocando aqui mais na frente, né? Se fosse Copa do Brasil com o Vitória seja obrigado a jogar o Campeonato Baiano no sábado. Mas eu não acho que tenha que isso acontecer. Não. Porque eu não estou falando só da questão da torcida, não. Estou falando da questão da data também. Veja só. Foda, porque, assim, eu não quero jogar tudo para a federação, porque aí vai vir um argumento seguinte. Os clubes lá atrás aceitaram. Mas, pô, além de ter uma data no meio do carnaval, aí você tem que botar para segunda-feira, você tendo uma Copa do Brasil na quarta ou quinta, não sei, eu acho que esse jogo ainda tem um Veja, esse jogo aí. não pode não ser no fim de semana, Atos, nessa data. Não pode. Se isso acontecer, o Pernambucano vai acabar muito no meio do brasileiro. Talvez em abril. Não tem como. Não tem essa brecha. Você E sabe que eu esse cheguei a muito atrás que pensar? os clubes acordaram, eu discordo desse ponto, que não é muito atrás, foi há 3 dias. Sabe o que eu cheguei a pensar? Eu tentei aqui abrir a tabela do Sampaio para ver se tinha jogo, e eu fiquei meio confuso, eu acho até que não tem. Parece que não tem. O Sampaio não joga no final de semana. Eu fiquei pensando em uma possibilidade de inverter esses jogos. Digamos que seja o Sampaio na quarta-feira. Trazer esse jogo para o final de semana. Ano passado, o Náutico jogou contra o Sampaio no Carnaval, lá no Maranhão. Aí trazia esse jogo, ou foi ano passado ou foi ano retrasado. Trazia esse jogo para o Carnaval, podia ser no sábado, tá? E o jogo o jogo das 4 na quarta-feira, por exemplo. Eu acho que aí haveria um problema, Atos. Eu acho que aí o esporte não aceitaria só o esporte não ter público. Não, mas aí eu não tô nem falando pro público. Porque eu acho que ficaria assim, 2 pesos e 2 medidas. Agora, para isso acontecer, tem que ser o Sampaio. 2 pesos e 2 medidas tá rolando no campeonato todo, né? 2 pesos e 2 medidas, porque a torcida do Sport Santa Cruz fizeram aquela batalha e o Náutico tá se prejudicando também. Mas então, aconteceu o oposto ano passado e aconteceu o oposto ano 2 pesos e 2 passado. medidas já vem acontecendo. Agora, teria que ser o jogo do Sampaio para ter essa chance, e não do Vitória. Pode ser que marque o do Vitória. O do Sampaio. Eu olhei a tabela do Sampaio e não vi data marcada para o Carnaval lá. Isso. Já aconteceu o jogo do Náutico, como eu disse. Aí a gente teria que ver com a CBF não se posicionou ainda sobre essa rodada, né? Não, tá a definir. Náutico e Sampaio a definir. Vamos esperar o jogo do Vitória terminar. É tudo muito deixado muito pro limite. Aí, como deixam pro limite, fica difícil fazer essa movimentação, sabe, Atos? O Náutico teria que ser muito ágil numa operação com a CBF para garantir que ele jogasse contra o Vitória na quarta da semana seguinte, entre as semifinais do Pernambucano, tá? Teria que ser todo esse desenho aí. Eu já tô falando Vitória, considerando que o Vitória passa, tá? Ainda precisa ver se o Vitória passa. O Vitória ainda vai jogar a estreia dele na Copa do Brasil, que é nessa semana. Muito bem. Deixa eu trazer aqui alguns superchats antes de a gente fechar aqui esse primeiro bloco. Começando aqui com o Wilson Cabuz. Maguari e Santa nas semis, desde criancinha. É Santa nas semis. Maguari é Santa nas semis, desde criancinha. Claro que é, né? Óbvio, né? E Bruno Souza tá falando aqui, deixa de choro, Atos. Retrô e Maguari, só baba. Atos. Não, show zero, eu não tô nem aí pra esse jogo, não. Carnaval, eu quero saber desse jogo. Nem venho no pós-jogo, nem faço pós-jogo no Timbucast. O Náutico que arruma esse jogo aí, o Náutico que se vire. Faça um pós-jogo na TV Timba. Vai lá, passa lá. Velho, sensacional. Mas se ainda estou aqui ganhar o Oscar de noite, abre Agamenon Extra, né? Podemos contar, né? Aí eu apareço. Deixa eu fazer um desabafo aqui. Atos falando aí da tabela do Náutico, não sei o quê. Aí Ismael Netinho. Acho o Arthur que faz análise do Náutico entra no programa despreparado, sem saber a tabela. Tá aí vendo, Atos? Sobrou pra mim.
Eu calado aqui e a turma dizendo que eu que não tô sabendo a tabela do Náutico. Não, e teve uns 4 no chat. O chat hoje ele tá lá. Teve uns 4 que falou assim: ah, tu viu outro jogo. Pô, eu só falei que o Náutico não queria vencer, jogou apático. Teve um jogo onde o Náutico dominou a partida, teve várias chances de gol. Não vi esse jogo, não. Muito bem.